Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Floresci Podcast. E eu sou a Morgana. E eu sou a Raíza, e hoje a gente tá aqui com uma preciosa do Senhor. A Aline se apresenta pra gente. Bom dia, me chamo Aline Naime, tenho 47 anos, sou uma filha amada do Pai, gosto desse título. Fui escolhida por Ele, sei que desde o ventre da minha mãe, e eu me emociono em falar isso, porque o amor do Senhor me constrange. Sou casada, tenho um esposo que é meu melhor amigo, tenho 2 filhos, 2 netos, e eu sou eternamente grata por isso, porque ele me deu uma família quando não era nem um sonho meu ter uma família. Vim de uma família desestruturada e achava que não era possível ter uma família como eu tenho hoje. Eu sou muito grata a ele por isso. Eh, Trabalho como psicanalista, entendo que não escolhi, fui escolhida para isso. O Senhor atendeu a minha oração em unir profissão e ministério. Então, eu não trabalho, eu faço aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu atendo as pessoas que o Senhor manda para mim. Eu não busco essas pessoas. E eu entendo que é um ministério. Então, assim, sou muito grata por isso. Muito grata. Deus, ele, na sua imensa bondade, né, e graça, Sim. ele nos presenteia todos os dias. E fala pra gente aí dos seus presentes, que é a sua família. Hoje acho que o meu maior presente é ver os meus filhos servindo ao Senhor. Principalmente minha filha, ela teve afastada durante muito tempo do evangelho. Foi criada na igreja, mas se afastou. E hoje ela é líder de mulheres na igreja dela. Meu filho também é um servo, tenho 2 netos lindos. Meu genro e a minha nora também servem ao Senhor, e esse é o maior presente que eu poderia ter, né. É ministrar a palavra dele, assim, cada vez que me convidam para ministrar, eu me sinto presenteada, porque é algo que eu amo fazer. E acho que a vida que eu tenho hoje, embora tenha dificuldades e problemas, é um presente. Sim. Quando a gente anda com Jesus, a gente tem essa percepção, né? Independente do que aconteça, Senhor, muito obrigada. Ah, foi algo ruim. Senhor, o que que eu posso aprender com isso? Exatamente, Muito obrigada. isso aí. E conta pra gente como é que foi o seu processo de conhecer a Cristo. Sim, eu me converti, tinha 19 anos. Eu já estava sendo evangelizada, já frequentei outras religiões, mas uma vizinha começou a me evangelizar através do texto de Mateus 24. E quando ela lia aquele texto, eu falava: "Isso está acontecendo, isso está acontecendo, isso está acontecendo". Eu falei: "Gente, é verdade". Não que eu não acreditasse na Bíblia, mas eu não nasci num lar evangélico, eu não tive uma base. Eu fui a primeira pessoa da minha casa a se converter. Então era muito novo para mim, né, tudo aquilo. Mas ver nos dias de hoje o que estava escrito ali, para mim foi um confronto. E só que eu não queria deixar a vida que eu levava. Eu sabia que eu ia ter que parar de fazer muitas coisas, ia ter que ter um posicionamento diferente. Até que a minha filha adoeceu. Eu estava nesse processo de evangelização, ela adoeceu, ela não tinha sintomas do que ela tinha, ela teve uma pneumonia muito grave. E no corredor do hospital a enfermeira falou: "Ela já está sendo tratada?" E ela tinha sintomas de resfriado, ela não tinha nem febre. Eu falei: "Não, ela está gripada". E quando o médico olhou, o raio-x dela estava todo branco. E naquele corredor do hospital eu falei com o Senhor: "Se a minha filha for curada, eu vou te servir até o último dia da minha vida". Então, acho que a Tainá, embora eu tenha engravidado aos 16 anos e tenha sido tudo muito difícil, ela salvou a minha vida. Eh, Ela conheceu meu esposo antes de mim e ela escolheu ele também. E hoje lembrar disso é muito bom. Às vezes, realmente, a gente tem que contar o nosso testemunho pra gente mesmo, né, pra lembrar desses detalhes. E ela praticamente me levou para Jesus, e ela praticamente me trouxe o amor da minha vida, né, que é alguém por quem eu realmente sou muito amada. Então, foi assim que eu conheci Jesus, no corredor de um hospital.
E quando ela teve alta, no primeiro domingo, nós fomos para a igreja, primeira igreja, segunda igreja batista em Coelho da Rocha. E nós nos convertemos ali, né? É, fomos à frente, né? Sim. E nos posicionamos realmente. E tem sido assim. E fala mais dessa sua trajetória, como é que foi esse início dessa caminhada? Me converti ali nessa igreja, né? Fiquei por um tempo, depois fui para uma outra. Ganhei minha mãe para Jesus, minhas irmãs, mas durante muito tempo minha mãe teve dificuldades porque ela ainda fumava muito e foi difícil esse processo dela, bem difícil. Mas ela teve a experiência dela com Deus, os momentos dela com Deus, ela conseguiu se livrar, né, do cigarro. Eu já estava bem envolvida na igreja, minha família também, meus filhos, meu esposo. Só que no decorrer dessa caminhada em 2009, eu perdi a minha mãe. E 3 meses ou 4 depois eu perdi o meu pai. E eu fiquei muito revoltada com Deus. A morte do meu pai foi ruim, mas a morte da minha mãe, na minha cabeça, não poderia ter acontecido. Eu não era só filha, eu era a melhor amiga, eu era confidente, eu era intercessora. Eu acho que eu era tudo que eu menos era da minha mãe era filha. E a morte dela me desestruturou espiritualmente também. Eu fiquei muito chateada, eu entreguei todos os cargos que eu tinha e eu entrei numa depressão. Que hoje eu entendo que, na verdade, ela sempre me acompanhou, mas ali ela me derrubou. Foi diferente. Foram 3 anos num quarto, escuro, parei de trabalhar, parei de fazer muita coisa que eu fazia e sofri demais. Entrei num processo não só físico, mas também espiritual. Porque no dia que sepultei minha mãe, eu falei assim: metade minha morreu, metade de mim morreu. A partir de hoje eu sou só metade. E isso teve um peso muito grande no mundo espiritual, porque eu passei a viver como metade, realmente. E foram 3 anos muito difíceis, não só para mim, mas para o meu esposo, para os meus filhos, porque eu me tornei uma pessoa doente, realmente. Depois de um tempo, com a ajuda de terapia, onde eu conheci a psicanálise e com medicação também, que é algo muito importante. Às vezes a gente tem um preconceito muito grande com relação a isso, mas foi muito preciso. Eu consegui sair daquele buraco e comecei a liderar uma célula. E o meu ministério começou na célula que eu comecei a ministrar, aí fui convidada para pregar na igreja e dali eu não parei mais. Eh, eu tenho uma vida espiritual antes de perder a minha mãe e uma vida espiritual depois que eu perdi a minha mãe. E hoje eu entendo que talvez de uma certa forma eu a idolatrasse um pouco. E mas quando o Senhor levou, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito chateada. E eu fui transformando com a ajuda do Espírito Santo aquela dor em amor. Nessa época eu comecei a liderar um ministério de mães de oração, Ministério Déboras. E o amor que eu dava para aquelas mães era o amor que eu tinha pela minha mãe. Eu tentei pegar todo aquele amor que estava contido e comecei a depositar na vida das pessoas. E aí as coisas começaram a acontecer. Aquela dor foi se transformando. Eu aprendi recentemente que uma ferida fechada é um ministério aberto. E quando a minha ferida cicatrizou, o meu ministério nasceu. E quando eu falo ministério, você pode pensar, mas você é pastora, é missionária? Não, mas eu tenho um ministério de cuidar das pessoas, de amar as pessoas. Eu entendo que todas as pessoas que se aproximam é para receber um pouco disso. E isso tem me ajudado a não deixar que essa dor me paralise novamente. E todo esse processo que você falou, né, que ficou 3 anos de depressão, conta um pouquinho sobre isso. Como é que foi que o Senhor te resgatou? Eu achei que eu não ia precisar falar sobre isso,
mas eu entendo que tem um propósito. Depois que eu iniciei a terapia e o uso de medicação, eu, tipo, vim à tona para respirar. E um dia de temporal no Rio, era um mês de janeiro, eu não consegui chegar no meu trabalho. E aí eu voltei a pé para casa, porque estava tudo parado. São João, Pavuna, eu trabalhava em frente ao Shopping Grande Rio, muito perto. Mas eu não consegui chegar. E eu tinha tomado pavor do cemitério, do carro da funerária. Eu evitava passar, eu evitava falar sobre o assunto, eu nunca mais fui em sepultamento de ninguém. Só que para voltar para minha casa, eu precisava passar em frente ao cemitério a pé, porque não tinha ônibus. Naquela época nem tinha Uber. E eu voltei a pé. Quando chegou na calçada, o Senhor começou a falar comigo: "Entra". Já tinha mais de 3 anos que eu tinha perdido a minha mãe. Então, assim, não tinha nada ali. Eu não tinha nada para falar, para pedir perdão, porque a gente se amava muito. Não tinha não ficou nada para trás, graças a Deus por isso. Mas o Senhor começou a insistir: "Entra, entra, entra, entra", e eu não queria entrar porque estava chovendo, era um lugar que eu já tinha uma certa resistência. Eu imaginei, um monte de coisas, mas quando chegou na porta eu não consegui mais resistir, e eu entrei. Quando eu vi, eu já estava lá dentro. Estava vazio, e aí eu fui até onde a minha mãe tinha sido sepultada, que, como eu disse, já não tinha mais nada dela ali. Mas eu fiz o que o Espírito Santo me direcionou a fazer. E quando eu cheguei ali em frente, o Senhor me lembrou do momento do sepultamento. Eu ouvi o barulho do caixão entrando na gaveta de novo, aquele arranhando, né. E é como se eu vivesse déjà vu, né, que fala. Parece que eu voltei no tempo. E aí eu não ti eu: "Que eu tô fazendo aqui?". Eu comecei a falar, comecei a orar, a chorar e a falar: "Senhor, aqui começou esse ciclo, então eu quero encerrar esse ciclo". E o Senhor me lembrou do dia que eu disse que a partir daquele dia eu era metade. Eu creio que naquele dia o Senhor me refez, e eu voltei a ser inteira. E aí, como eu falei no começo, né, eu entendi que, na verdade, a minha luta com relação à depressão, ela sempre existiu. Eu era uma criança triste. Eu era uma criança que eu lembro que eu falava para minha vovó: "Eu tô com uma vontade de chorar", e ela dizia assim: "Mas o que que aconteceu? Por que que você quer chorar?" Eu falava: "Eu não sei". Eu tinha uma tristeza que sempre me acompanhou. E naquele momento ali eu pedi ao Senhor para me restaurar, para me curar. Eu queria fechar aquela ferida. Porque embora eu estivesse medicada e amparada pela terapia, em tratamento, havia algo no mundo espiritual que eu mesma havia lançado. E aí eu queria dizer que a gente precisa ter muito cuidado com as palavras que a gente usa na hora da dor, né. Tem uma frase da Helena Tanuri que eu gosto muito, ela fala que palavras são semente. Você fala, chora em cima e ela germina. Então, saí dali, parece que eu tinha lavado a minha alma, literalmente. Fui para casa, tomei um banho, dormi a tarde inteira, não contei para ninguém o que tinha acontecido. E dormi como se estivesse realmente sendo renovada. E desde aquele dia eu posso dizer para vocês, eu sinto muita saudade da minha mãe, porque mãe é insubstituível, porque ela era minha melhor amiga. Eu queria que ela conhecesse os meus netos, queria que ela conhecesse a minha casa, eu queria que ela me visse pregar, eu queria que ela me visse trabalhando, mas aquela ferida fechou. Eu agradeço a Deus por isso, porque hoje quando eu toco na ferida de alguém, eu toco de uma forma diferente. Eu sei como dói. E recentemente eu entendi que até hoje eu luto contra a depressão. E hoje eu não tenho mais vergonha de falar isso. Porque a gente no meio evangélico, a gente tem muito preconceito com relação a isso.
E eu não admitia, porque assim, se a situação da minha mãe já se resolveu, eu já entendi, eu já aceitei, já passou, por que que eu sou uma pessoa assim? E aí eu entendi realmente em consulta que existe essa questão genética, hereditária, e admitir isso é difícil, mas também é libertador. Porque eu sempre ouvi muito assim: você é uma pessoa tão sensível, você é uma pessoa tão. A sua sensibilidade é impressionante. Só que as pessoas amavam a minha sensibilidade, mas não sabiam lidar com a minha fragilidade, porque eu sou tão frágil quanto eu sou sensível. Eu literalmente só tenho tamanho. E quando eu admiti isso, eu comecei a pedir ao Senhor que as pessoas que estivessem próximas a mim, que elas soubessem respeitar a minha fragilidade. E recentemente eu tive um gabinete com meu pastor, ele não sabia, né, assim, dessa parte. Conversei com ele e falei: "Pastor, por que eu, uma pessoa tão fragilizada emocionalmente, trabalho com o que eu trabalho e toda a minha parte ministerial é voltada para as emoções, sempre. As ministrações que o Senhor me dá, as pessoas que o Senhor traz para perto para eu cuidar". E aí o próprio Senhor me lembrou de Paulo, quando ele pede para que o espinho da carne dele fosse retirado. Ele pediu por 3 vezes. E aí o pastor falou para mim assim: "No dia que seu espinho for retirado, você perde a sensibilidade". E eu entendo que eu vou conviver até o último dia da minha vida com esse espinho. E eu prefiro que ele fique aqui, porque eu quero continuar cuidando das pessoas como eu cuido. Eu quero continuar tendo a sensibilidade que eu tenho. O meu maior medo é me tornar uma pessoa insensível. A gente paga um preço por isso, mas eu agradeço a Deus também, porque eu sei que é algo que vem dele. É isso. E o que vem dele tem um propósito, né? Tem. Sempre. E a gente precisa ter essa sensibilidade de entender isso, porque quando a gente entende, Sim, a gente aí vai viver de uma maneira intencional, né? Do tipo, Senhor, o Senhor tá me dando essa pessoa aqui pra atender, pra cuidar. O que que ela carrega que pode me abençoar, pode destravar algo em mim, sim. sabe? Pode me mover ainda mais para o centro da tua vontade, né? A gente ter essa sensibilidade, né? E assim, eu tô tão assim, porque eu sou literalmente assim. E eu me questiono muito por que que eu tenho tanto cuidado com as pessoas e as pessoas não têm o mesmo cuidado comigo. Porque eu sou uma pessoa extremamente sensível, mas e eu sou muito cuidadosa por conta da minha sensibilidade. Eu sei que machuca algumas coisas. E eu fico questionando ao Senhor: Senhor, por quê? Por que que você me fez tão sensível dessa forma, a ponto de eu ficar pensando e repensando 3 vezes antes de conversar com você, sabe? Porque eu sei que se eu for falar no calor da emoção, eu posso te magoar. Então eu me questiono demais. Você não tem noção, Aline, demais. E não é que eu não vou falar sobre aquilo, eu vou falar sobre a minha dor com você. Eu tenho o costume de me posicionar, mas eu penso muito, porque eu entendo o teu processo, porque eu entendo que você também tá passando por coisas, eu entendo que você também tem sentimentos. Mas as pessoas, quando vêm falar comigo, não têm o mesmo cuidado. E eu digo no modo geral mesmo, geral mesmo. É do meu esposo, de um chefe, sabe, de trabalho, é de uma pessoa na rua às vezes. Sabe, da minha mãe, às vezes, vem umas palavras, às vezes, que as pessoas não estão pensando no que eu tô passando. E eu fico, Senhor, por que essa sensibilidade tão grande? Aí agora você falando tudo isso, despertou aqui algo em mim muito, Sim. muito sobrenatural. Sabe o que eu aprendi, Raíssa? No último ano, mas tem dado muito certo. Às vezes a gente pensa assim: como a pessoa tem o poder de fazer isso comigo? As pessoas não têm esse poder. Nós entregamos esse poder a elas. Então, assim, você vai fazer comigo aquilo que eu permito. Você pode me machucar uma vez. Eu decido se você vai me machucar de novo. Nós não temos um defeito em ser tão sensíveis.
Hoje eu me sinto privilegiada por isso. Eu achava que era um defeito. Durante muito tempo eu achei que eu era estranha. Hoje eu entendo que eu não sou estranha, eu sou única. Eu tenho um jeito, você tem um, a Morgana tem outro. Só que olha o poder que você está dando para essas pessoas. Você vai me machucar dessa vez, da próxima não. Hoje eu aprendi isso. E isso veio acompanhado de muitas despedidas. Eu sou uma pessoa que eu vivo muito bem sozinha. A Morgana me conhece um pouco mais. Eu gosto de silêncio. Eu não gosto de sair do eixo. Se você me sacudir muito, eu saio do eixo. Para eu voltar pro eixo é um problema muito sério. Então, assim, o meu limite é esse. Outro dia a gente estava numa reunião online e eu falei: vou sair, minha bateria social acabou. E tinha acabado. E ela saiu mesmo. E eu saí mesmo. Porque os assuntos que estavam sendo tratados para mim já eram indiferentes, assim, eu estava fazendo um esforço e agora tá tudo bem. Não posso, não consigo, não quero. Então, assim, esse limite você vai precisar colocar. Ninguém na rua vai vir, vai te dar um tapa na cara do nada. Você dá o acesso. Então, veio com muitas despedidas. Mas hoje eu me sinto mais leve, porque você ama que eu sou boazinha, que eu sou sensível, que eu sou carinhosa. Mas eu tenho essa fragilidade, então não me machuca. Não me desestabiliza. Se você insiste em fazer isso, eu entendo que você não merece lidar com a minha sensibilidade. Você não tem um defeito. Você tem uma qualidade. Agora, o que o outro vai fazer com isso é uma decisão minha, porque sou eu que vou dar liberdade para ele fazer ou não. Eu nunca pensei que eu fosse falar isso, tá? Mas na minha vida foi libertador. E caminhar com Cristo é andar em liberdade. É entender que eu não preciso ser aprisionada naquilo que você deseja que eu seja, naquilo que você quer que eu seja, que você me coloca dentro do seu padrão. Sim. Cristo não me chama para o seu padrão, né? Para o padrão do outro. Não chama. É muito bom você falar sobre padrão, porque eu me sinto uma mulher totalmente fora do padrão, né? O meu cabelo, o meu corpo. E às vezes eu percebo que eu desperto, assim, alguns questionamentos. Como ela se acha tão bonita assim? Como ela é tão bem resolvida assim? Eu realmente aprendi a me amar. Então, assim, o meu cabelo, por exemplo, é um reflexo do meu interior. Quando eu decidi assumir o meu cabelo grisalho, foi algo decisivo e acabou. Esse corte, ele me representa. Só que para uma outra pessoa, às vezes eu vou pregar numa outra denominação, quando eles me convidam, eles sabem que eu tenho cabelo assim. Mas para algumas pessoas ainda, a paz do Senhor. Dou ou não dou a paz do Senhor? Acontece, mas essa sou eu. Então, assim, totalmente fora do padrão da sociedade, mas dentro do meu padrão. É. E o padrão do céu, né? O padrão que o céu te criou para ser. Exatamente. Aqui, acho que a maioria de todos os nossos episódios, né? A gente fala muito sobre identidade. Sim. Como que é importante. Eu acho que o Florescer Podcast, o grito desse podcast, eu acho que é esse, é para você entender a sua verdadeira identidade, Sim. para você florescer naquilo que o Senhor te chamou para ser. É isso aí. Eu não vou florescer no teu chamado, no chamado do outro, sabe? Fazendo o que o outro foi comissionado a fazer. Eu vou florescer onde o Senhor me colocou. Então, e a gente entender isso, cara, é a base de todas as coisas. É libertador, né? É muito. Você não anda aprisionado. Ai, por que fulano vai pensar? O que fulano vai achar? Não tô nem aí. É claro que assim, né? Dentro daquela questão, a gente não faz nada pra escandalizar. Mas a gente para de viver querendo se encaixar em rodas que não cabem mais a gente, em lugares que não cabe mais. Sim. Não, Sim. e aí a gente às vezes perde muito tempo, né?
muito tempo tentando se encaixar em lugares que o Senhor tá ali falando: "Filha, não quero você ir". E buscando a aceitação das pessoas, né. Eu acho que isso é muito ruim também. A gente busca a aceitação do outro e esquece que a gente precisa ser aceita por Deus. Ele conhece o nosso coração. Então, às vezes, a tua intenção é muito boa, mas o outro te vê como uma pessoa má. E eu entendi também que a gente não vai conseguir mudar isso no outro. A visão que ele decide ter de você, você não consegue mudar. Ele decidiu. Então, também não estou muito preocupada não. Não mais. É. E Desse e jeito. quando que foi essa virada de chave pra você? Foi nesse momento lá no cemitério ou foi ainda um processo? Conta um pouquinho pra gente. Com relação à aceitação, É. eu tenho uma vida aí lutando contra a obesidade, né. Eu já fiz tudo, literalmente tudo. E eu entendi que é aqui. Você faz uma bariátrica e você vai engordar de novo se você não mudar o seu pensamento. Você toma essa injeção que está todo mundo tomando, mas se você não tiver cuidado, você vai voltar a ganhar peso. Quando eu entendi que tudo vem do nosso cérebro, que ele manda os comandos, eu comecei a me olhar de uma forma diferente. Então, assim, já pesei 90, já pesei quase 150. Hoje eu tô no meio. Qual é a minha melhor versão hoje? Eu tenho buscado essa melhor versão. Eu gosto quando eu me vejo no espelho, eu gosto quando eu me arrumo. E aí eu queria falar para algumas mulheres, que eu não sei quem são, mas se você não se aceitar, não vai ser o teu esposo que vai fazer isso, não vão ser os seus filhos. Você precisa se amar. O que eu vejo muito nas mulheres hoje é a busca pela aceitação externa. Eu escuto muito isso, meu esposo não me elogia, parece que eu sou invisível dentro dessa casa. Mas aí eu sempre pergunto: "Você se enxerga?". Eu já ouvi muitas mulheres dizerem assim: "Ah, eu não faço sopa, ninguém gosta". Aí eu pergunto: "Mas você gosta?". "Eu gosto". "E você é ninguém?". E isso começou a fazer com que eu me olhasse de uma forma diferente. Eu gosto, então vou fazer. Por um tempo eu me achei egoísta. Eu acho até que eu era um pouco egoísta. Mas hoje eu procuro levar para o lado do amor próprio. Eu tenho um relacionamento muito bom com meu esposo porque eu sei o meu valor. A gente não tem um relacionamento perfeito porque não existe. Só que eu acho que a partir do momento que eu entendo que eu mereço isso e eu não aceito menos, as coisas começam a caminhar de uma forma mais leve, né. Eu não espero o elogio dele. Quando acontece, é bom, mas eu mesma faço isso. E é uma verdade, eu mesma faço isso, sabe. Eu sempre falo que isso é uma coisa da minha cabeça, né. Eu falo que o amor próprio é salário fixo. Você precisa dele. O amor de terceiros, o amor que vem do outro é uma comissão. Ajuda, é bom, mas se você não receber comissão naquele mês, o teu salário paga as suas contas. E é assim que eu tenho feito. Adorei. Amei. Vai entrar também para o nosso ranking de É, fala. sim, desse jeito. É isso. Gente, coisa linda. E a nível ministerial, Aline, conta um pouquinho pra gente, que eu já tive a honra de te ouvir várias vezes, eu amo ouvir você, a sua a sua paz quando você fala, isso assim, ó, tô aqui assim, sabe. Eu amo te ouvir. Eu amo ministrar, É. amo mesmo. Eu falei um pouquinho no começo, né, eu comecei a ministrar na célula, e aí logo depois eu comecei a pregar. Durante um tempo eu tive dúvidas, e aí o Senhor usou alguém para falar comigo, né, um profeta, que não é sobre conhecimento, é sobre sabedoria, e isso era ele que me dava. E assim tem sido. Eh,
quando o Senhor fala comigo, é de uma forma muito clara. Eu consigo ouvir a voz dele de uma forma muito tranquila. Então, às vezes, eu estou preparando uma ministração e ele fala: escreve isso, isso. Eu estava preparando uma ministração recentemente, o Senhor falou assim: ela não tem o casamento restaurado porque ela não perdoou, ela finge que perdoou. Escrevi. Aí, quando eu cheguei lá, e o Senhor falou comigo que você não vive um casamento restaurado porque você finge que perdoa. Você precisa ser sincera com Jesus. E aí ela: "Sou eu". Eu fiquei assim, falei: "Meu Deus, não esperava tanto". Mas foi bênção, porque ela foi à frente depois, se derramou e se propôs a realmente perdoar. Então, assim, que bom que eu escrevi o que ele me disse e entreguei na hora certa. E tem sido assim, eu não tenho um cargo, né, às vezes eu vou pregar em algum lugar, as pessoas falam assim: "Mas eu coloco o quê? Pastora, missionária, diaconisa?" Eu falo: "Não, não sou nada. Serva". Ele me chama e eu obedeço, eu atendo o chamado dele, né. E é tão gostoso quando a Morgana me fez o convite, eu falei: "O Senhor já tinha falado ao meu coração". Então eu nem me apavoro, tipo, eu? Porque ele sempre coloca no meu coração antes, né. E tem sido assim, o ministério tem sido esse, cuidar de pessoas, levar a palavra dele. O Senhor me direciona a algumas mulheres. Recentemente eu tive um prazer, assim, enorme de entrar no batistério com uma pessoa que eu tenho acompanhado. E eu me senti assim, fiquei muito feliz pelo convite. E é isso que eu quero continuar fazendo, falando dele, pregando o amor, a palavra dele e cuidando dessas pessoas. Como foi que você, eh, começou a perceber o Senhor falando com você? Porque assim, tem pontos na nossa vida que nos marcam de alguma forma, Sim. né. E teve algum momento na sua vida que você sentiu que o Senhor ele estava fazendo, uma movimentações diferentes na sua vida? Sim, muitas vezes. Deixa eu ver uma experiência, assim, bem para te falar. Ah, eu posso falar de quando eu fui para a igreja central de Belford Roxo. Eu já tive muitas experiências com Deus, mas eu gosto de testemunho fresquinho. Falar do que aconteceu em 2019, 2020 é legal, mas o que aconteceu recente é muito bom a gente ter essas experiências com Deus, né. Eh, confesso que eu não queria ir para lá. Eu achava uma igreja muito grande, muito pronta. "Que eu vou fazer aqui?". Mas o meu desejo era para ir para um outro ministério, e quando meu esposo falou: "Eu vou", ele não me disse: "Você tem que ir comigo", mas o Senhor falou: "Agora é o momento dele". Então, assim, quando eu cheguei nessa nova igreja, o Fábio ele deslanchou. Ele começou a fazer curso, começou a fazer novas amizades, se tornou um aluno assíduo da EBD. E tanto que ele tá lá na frente na EBD, bem mais à frente que eu. E eu realmente deixei que ele passasse. Porque eu lembro que uma vez eu disse uma frase pra ele assim, há um tempo atrás, muitos anos atrás. Falei assim: "Ou você me acompanha, ou eu vou passar à tua frente e você vai ficar pra trás". E aí o Senhor falou comigo: "Agora você fica pra trás". Só que o ficar pra trás, a gente pensa que é se atrasar. Não, eu tive que sentar, eu tive que não ser conhecida. Eu tive que ficar em silêncio. Eu tive que ver ele muito feliz falando com todo mundo e eu querendo ir embora para casa logo. Só que eu tive que passar por isso. E o Senhor a todo tempo falava que era o momento dele crescer espiritualmente. E se ele esteve do meu lado durante todo o tempo da depressão, do início do ministério, de às vezes ir dormir 3 horas da manhã com alguém no telefone, ele saber que eu estou fazendo aquilo e ele ser compreensivo, por que que dessa vez eu iria continuar fazendo do meu jeito? E assim, uma coisa que o Senhor tem falado muito comigo também já há bastante tempo, nós mulheres a gente influencia muito, e a gente manipula também. Eu sempre fui muito controladora.
Só que dessa vez, eu já não aguentava mais, aí eu deixei. E tem sido o melhor tempo que a gente tem vivido espiritualmente falando. Porque através dessa ida para lá, através desses cursos, hoje ele é literalmente um sacerdote. Hoje ele é o meu pastor dentro da minha casa. É ele que me chama para orar, é ele quando eu tô em batalha que põe a mão na minha cabeça e ora e eu consigo dormir. Então, assim, quando o Senhor me direcionou para lá, eu realmente ouvi, foi muito nítido. Agora é o momento dele. E se eu tô vivendo uma fase assim mais equilibrada espiritualmente, emocionalmente, não desmerecendo os ministérios anteriores, não é isso. Mas hoje eu entendo o meu lugar. E isso é muito bom. Muito. E se você não tivesse obedecido, né, a Nossa. voz do Senhor, olha o caos formado. E a Mas eu voz não dele, estaria. É, e a voz dele, porque eu sei que tem alguma mulher que também precisa ouvir isso. A gente não dá voz aos nossos maridos. A gente reclama às vezes de sobrecarga, reclama de falta de apoio, mas a gente não dá essa oportunidade. Se eu não fizer, ele não faz. E meu antigo pastor uma vez falou: deixa ele fazer. Errado, atrasado, não sei, mas deixa ele fazer. Mas vai pagar juros, deixa pagar juros. A gente quer ter o controle de tudo. E eu precisei ouvir a voz dele também. Pela primeira vez ele foi: eu não vou. E aí eu, opa, tá falando sério. climão. Ouvi a voz de Deus e a voz dele. É. Né? Fez muita diferença. E é aí que entra muitos problemas no casamento, né? Porque essa inversão dos papéis, isso é muito normal Sim, acontecer. O sim. homem tá fazendo alguma coisa, às vezes briga como se fosse filho. Às vezes a mulher tá ali brigando como se fosse filho. Ah, não faz isso, não sei o quê. Cara, deixa o cara fazer. Ele também é o dono da casa. Ele também é o pai, né? Sim. Se for o caso, né? Então, assim, É. Eu falo que esse feminismo, né, esse empoderamento, eu acho que é muito perigoso. é terrível. As mulheres estão dizendo que não precisam de homem para nada. Só que nós não somos homens. Então, tem alguma coisa errada, né? Deus fez um homem e uma mulher, nós como ajudadoras, auxiliadoras, ele o cabeça, mas a gente acha que dá para mudar isso. E eu vejo diariamente mulheres adoecidas porque estão sobrecarregadas, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E nós não fomos chamadas para isso. A gente está querendo inverter as coisas e estamos pagando um preço muito alto por isso. Muito alto. Muito alto. Porque quando você adoece emocionalmente, você vai adoecendo nas outras áreas. Não tem como você dividir saúde física, emocional e espiritual. Elas estão interligadas. Então você vai adoecer fisicamente, que são as doenças psicossomáticas, e você vai adoecer espiritualmente. Porque você já não vai ter força para buscar, você já não vai ter vontade de buscar o Senhor. Então, assim, entender que o nosso emocional precisa ser prioridade, precisa estar equilibrado, que eu não sou homem, que eu não sou aquela mulher perfeita do Instagram. Isso também. Eu falo que nós mulheres, a gente tem uma tendência à inveja, mas a gente não assume isso. E aí você começa a olhar, principalmente nas redes sociais, e achar que você é horrível, que a sua casa é feia, que seus filhos não estão sendo bem criados, que o seu corpo é ridículo, que o marido dela é super carinhoso e o seu não. Por quê? A comparação faz isso com a gente. E aí você se sente a pior pessoa do mundo. Claro, porque no Instagram eu só mostro o que eu quero. Com filtro, todo mundo é bonito. Verdade. Já acordei linda lá com o maior filtrão. O prato elaborado todo mundo posta. Quem posta um mexidão com tudo que tem? Ninguém. Verdade. E o feed ali do Instagram dá pra arrumar, né? Dá pra você. Eu vou postar essa foto aqui, depois eu vou postar. Aí Dá é pra ser tudo organizadinho, perfeito. né? É tudo perfeito. Verdade. Desse jeito. E também tem aquilo, né? A gente
toma a posição do homem muitas das vezes, mas a gente também quer que o homem tome a nossa posição de mulher muitas vezes. É diferente, cada um tem sua posição e tá tudo bem. Tá tudo Por bem. exemplo, a gente é muito emotiva, como a gente falou aqui no início. A gente não pode esperar que o homem seja emotivo como nós somos. Nós temos Sim. ciclos menstruais, temos hormônios diferentes. É diferente. Eu digo isso porque eu vivo um casamento um pouco diferente da maioria das pessoas, e graças a Deus por isso, porque o meu esposo, ele é muito meu parceiro. Ele não toma meu lugar de mãe, por exemplo, mas ele toma a posição de pai quando eu preciso sair. Por exemplo, eu Sim. trabalhava, eu ficava fora praticamente 24 horas do dia. E meu filho era pequeno, tinha 4 e 5 meses. Ele tomava a posição de pai. Não é que ele estava tomando a minha posição de mãe. Não. Eu precisava estar ausente e ele precisava estar presente. Sim. É entender ali, né, o equilíbrio ali do relacionamento. Quando um tá ausente, um precisa estar presente. E isso não é só na nossa família como pais, né? Como casal e pais. É na nossa casa. Às vezes eu não vou lavar louça, ele vai lá e lava uma louça. Às Isso vezes eu não tô a fim de passar um pano, ele vai lá e passa um pano. Tá junto mesmo, é parceria É mesmo. parceria. Isso aí. Eu falo que antes de tudo a gente precisa ser amigo. Recentemente nós fizemos bodas de pratas, né? E aí os meus filhos falaram assim, eu achei lindo. A minha filha falou algo que eu nunca mais vou esquecer. Ela falou: eu admiro que os meus pais são cúmplices. E a gente não abre mão dessa cumplicidade. Sempre foi assim. Eu vou te contar, mas não conta pro meu pai. Não conte com isso. Não conte com isso. A gente tem uma parceria. Já aconteceu em situações eu estar muito errada. E ele me dizer assim: você tá errada, mas eu vou ficar do seu lado. Você exagerou, mas eu estou do seu lado. E assim, essa cumplicidade faz toda a diferença. Às vezes a pessoa tem um casamento aparentemente lindo, mas não são cúmplices, não são amigos. A gente precisa, porque é uma parceria para a vida e para tudo. É para lavar a louça quando você não lavou, é para varrer o chão quando você não pôde, é para você pagar uma conta quando ele não puder pagar e tá tudo bem. Isso é ser amigo. Hum. Isso é ser parceiro, né? E é independente das imperfeições, né? Independente de que às vezes a gente vai ali se estranhar, vai ter opiniões diferentes. É normal, Estranhar gente. muito. Não é porque eu tô aqui falando que Estranhar meu muito. casamento é legal, né? Que eu tenho essa parceria com meu esposo, que a gente não tem nossos defeitos. É claro que tem. Acabei de falar aqui minutos atrás que ele fala às vezes coisas sem pensar no meu sentimental. É normal, gente. Cada um tem ali. Sim, É independente é ser parceiro, porque a gente tem noção do que a gente carrega, que é uma família, né? exatamente. E é um desafio. Aprender a lidar com a diferença do outro é fundamental. Sim, com certeza. Acho que é a base para todo relacionamento é a gente também você também se posicionar no que você no seu papel ali, porque eu acho que muitas mulheres, né, a gente com as nossas amigas, né, a gente ouve muito, eu acho que é muito comum elas falarem assim: "Ah, não, porque meu marido não fez". E às vezes eu sei que realmente falta isso, um posicionamento do homem, é também como falta também às vezes um posicionamento da mulher. Sim, Na sociedade hoje tem muito disso, tem muito homens que não se posicionam, mulheres que não se posicionam. E aí fica complicado. fica difícil. Fica Três pesado, né? negócios. Não é para Fica. ser pesado. Não é. Não dá para ser perfeito. É. Essa é nova. Mas também não é para ser pesado. É isso. Se for pesado, tem alguma coisa errada. É. Não pode ser pesado. Perfeito, esquece. A gente briga até hoje. Briga, eu fico de cara feia, aí ele fala alguma coisa, eu respondo, eu falo: esqueci que eu não tava falando contigo. Aí fico sem falar de novo, mas faz parte. Agora, pesado não. E tem que ser algo saudável. Sim, Não você brigar, não sei o quê, descabelar toda. Não é isso, né? Mas isso assim, aí, é ter o equilíbrio também. isso aí, É ter o equilíbrio. desse jeito. E Aline, qual a passagem da Bíblia que você mais ama? Eu sabia que isso Eu ia sabia que chegar. você ia. Eu amo a mulher samaritana. Já vou chorar de novo. Hoje em dia, a minha frase é: ainda bem que ele passou em Samaria. Quando eu olho para mim hoje, eu agradeço a ele por ter passado lá, por ter me tirado de lá, porque eu já vivi lá. E eu já fui uma samaritana.
Não, não tive 5 maridos. Mas vivi como ela. E eu imagino que ela talvez buscasse aceitação. Acredito que ela tinha raízes de rejeição, assim como eu também tenho. E acredito que o que ela queria era isso, ser aceita. Nem que fosse por um momento, se sentir amada, importante. E eu amo essa passagem, já ministrei várias vezes, sei que vou ministrar outras. Mas algo que me marcou muito foi quando o Senhor falou comigo sobre o que fez a diferença na vida daquela mulher foi a sinceridade dela. E eu acho que muitas coisas não acontecem nas nossas vidas por isso. A gente evita conversas difíceis, a gente evita confessar pecados, a gente evita admitir quem a gente realmente é ou como nós realmente estamos, e isso atrasa o nosso processo de florescer. Durante muito tempo eu pensava, toda vez que eu lia essa passagem, eu pensava assim: por que que ela não foi embora? Quando o Senhor perguntou para ela, Jesus perguntou, pediu, né? Vai lá e chama o teu marido. Por que que ela não foi embora? Eu sempre pensava assim. E um dia o Espírito Santo falou comigo: isso é o que você faria. Por isso que você se pergunta. E eu não sabia, porque todas as vezes eu pensava, gente, era só ela ir embora. Ah, tá. Isso era o que eu faria. E aí, quando o Espírito Santo me confrontou com isso, eu falei, realmente, eu faria isso. E aí, o Senhor começou a ministrar o meu coração. Você precisa ser sincera. Você precisa falar. Você precisa permitir ser curada. Você precisa confessar para você prosseguir. E isso virou uma chave na minha vida espiritual. Porque ser sincera comigo, ser sincera com o outro, ser sincera com Deus. Porque às vezes tem coisas que a gente não fala nem para Deus. Como se ele não soubesse, né? E quando o Espírito Santo me disse isso, realmente, eu faria isso. Mas eu não vou mais fazer. E aí eu passei a ministrar essa palavra já em alguns lugares, inclusive no Jardim Secreto, sobre a importância de ser sincera com Jesus. E eu não sei se você vai me perguntar sobre isso, mas a mentoria Semente fez uma diferença muito grande na minha vida. Porque no primeiro ciclo, eu estava ali, mas é como se eu não estivesse. Eu queria sair de perto do poço o mais rápido que eu pudesse, porque eu sabia que ele ia me pegar ali. E eu lembro que numa das aulas a gente recebeu um vasinho com terra e semente. E o processo começou ali, da sinceridade, de ser quem eu realmente sou, de falar o que eu realmente fui e fiz, para seguir mais leve, né? E aí todo mundo levou para casa, plantou e começou a postar no grupo. Os vasinhos florescendo, as folhinhas verdes, eu olhava o meu e nada. Eu falei, gente, o que está acontecendo? E nada, nada, nada. Aí um dia o Espírito Santo falou, vira o vaso. Tinha gente que já estava grandinho o negócio, o meu nada. Eu falei, não é possível. Aí fui lá na pia, virei o vaso. Todas as sementes tinham apodrecido e estava cheio de formiga. Esse era o meu estado interior. Mas, Aline, você não foi curada de depressão, daquela dor? Você. Sim, mas haviam coisas que eu não queria botar para fora. Então, assim, não vai germinar. Enquanto a gente não resolver o que está lá dentro, não vai germinar, não vai florescer. E aí eu mandei uma mensagem para Kellen, assim, desesperada, para tentar entender o que estava acontecendo. Aliás, eu não queria entender, né? E a partir dali o negócio começou a acelerar. Até que um dia a Morgana levou uma ministração sobre as estações do ano. E naquele dia eu comecei a viver um inverno assim terrível. Eu saí da mentoria como se eu tivesse levado um banho de chuva, como se eu tivesse toda molhada, com frio. E a partir daquele dia eu vivi um inverno assim rigoroso. Não tinha nem roupa para isso. Mas que bom,
porque eu tive realmente que me despir daquela roupa molhada, tive que sentir frio durante um tempo, mas hoje eu vivo a primavera, embora a gente esteja chegando no verão. Então parece que eu misturei um pouco os assuntos, mas não. Quando eu decidi realmente ser sincera, as coisas começaram a acontecer. Então, assim, eu amo a mulher samaritana por isso. Porque além de me identificar com ela, a sinceridade mudou a vida dela. Os versículos mais à frente, acho que 39 ao 42, ela virou uma missionária. Se ela não tivesse sido sincera, ela ia continuar vivendo aquela vida. Então, o que eu posso te dizer hoje, mais uma vez, é: seja sincera com Jesus. Eu lembro de uma ministração que você falou assim, ela não sabia com quem ela estava falando, e você sabe com quem você está falando. Eu estava chegando no trabalho, eu ia bater o ponto. Gente, isso foi, sei lá, eu saí da Profarma em 2017, eu acho. Não sei. Mas tem muitos anos. Olha quanto tempo que eu já tô nesse rolo aí com a mulher samaritana. Eu ia bater o ponto, o Senhor falou assim comigo: sabe qual é a diferença de você para a mulher samaritana? Ela não sabia com quem ela estava falando, mas você sabe. Ou seja, ele já vinha ministrando ao meu coração há muito tempo. E a gente sabe quem é Jesus, a gente sabe com quem está falando, mas a gente age como ela. Ah, o senhor é judeu, quer falar comigo? Esse horário, o que que o senhor quer? Tipo, a gente age assim, mesmo sabendo com quem a gente está falando e lidando, né? É isso. Real. Obrigada. E eu escutei uma vez uma pessoa falando sobre essa mulher, que ela foi tão preciosa que ela foi literalmente a primeira a ir levar sobre Jesus, sobre falar sobre Jesus. E, cara, você vê a preciosidade dessa mulher Sim. que poderia ter fugido, que poderia ter falado: ah, vou ali rapidinho, já volto. Vou chamar ele, já Vou volto. ali chamar ele, já volto. Peraí. Tem noção, é muito preciosa. Realmente essa passagem ela é muito, muito poderosa. Muito Sim. poderosa. Eu acho que quando a gente se identifica, né, com aquela pessoa, com Davi, com Jeremias, com Isaías, você toma aquilo para você e, assim, você passa a viver aquilo, né, você passa a se identificar tanto que você passa a se sentir. Eu sempre falo isso, gente, eu já vivi em Samaria, e já vivi mesmo. Eu me identifico muito com o Davi, que foi o primeiro aí que você falou. Sim. Gente, é o Senhor, em algum momento, assim, quando o Senhor, ele usa alguém pra falar de Davi comigo, eu sei que, ai meu Deus, tá estreito o negócio, o Senhor tá aqui no papo retíssimo. Sim, sim, Muito, sim. muito Davi pra mim. E você, preciosa? Ai, gente, sério, eu achei que não fosse vir pra mim. Poxa. É porque eu tô num processo muito intenso sobre isso. Já tem um tempo, inclusive. Sobre João. O Senhor falou sobre João comigo uma vez. Eu falei assim, tá, é pra mim falar aqui pra esse pessoal aqui. Falei. E aí, recentemente, a minha líder... A gente tava numa pregação da minha líder, fez a seguinte pergunta: quem vocês são como discípulos? Aí eu respondi como Raíza, né? Falei, eu sou como Pedro, sou impulsiva. Vi a parte ruim do Pedro, sabe? Por mais que eu tenha uma certa idade, eu ainda não melhorei essa minha impulsividade como Pedro. Uhum. E aí fiquei pensando nisso. Aí, na hora da gente ir embora, ela me deu um abraço e falou assim: ai, você é como João. Aí eu já despertei, João? Eu falei, não, eu sou Pedro. Falei pra ela, não sou Pedro. Falei, como se tipo, tivesse falando pra ela, você tá enganada sobre mim? Aí eu fui embora e tudo mais, aí perguntei pro Espírito Santo, quem eu sou? Porque eu tô me vendo assim, tô me vendo como Pedro, tô me vendo Sim. como impulsiva, tô me vendo que apesar de eu ter 32 anos, eu ainda sou uma adolescente impulsiva. Qual é a discípula que o Senhor me vê? E aí ele falou várias coisas sobre João. Aí eu falei, caraca, então tá. Aí falou várias coisas. Você é aquela que tem falado sim, independente das circunstâncias. Você tem sido obediente, mesmo querendo fugir. Enfim, ele me deu uma palavra que eu fiquei, não é possível, cara, que eu sou preciosa a esse nível aqui pro Senhor. Aí falei pra minha líder. Falei, olha, lembra lá naquele dia do Power Night? Eu fui embora do Power Night, mas não saiu de mim. E a ministração que o Espírito Santo falou comigo foi isso. Aí mandei um textão que eu tinha escrito, que ele foi falando, eu fui escrevendo. Eu não Sim. perco tempo mais. Ele vai falando, eu vou. Eu também. No celular, no guardanapo. Aonde estiver, né? Pois é, tinha sido pelo celular até. Isso aí.
Aí eu mandei pra ela, ela falou assim: Raíza, eu te falei que você era João, Raíza. Você foi embora falando com Pedro, na mesma hora eu falei: ah, ela não sabe como Deus vê ela. E ele falou com você exatamente o que ele já tinha falado comigo. Aí eu, meu Deus, então é verdade isso, não tô doida não. É verdade esse bilhete. Essa aí é isso. É a forma que você se vê, mas não que o Senhor te vê. Como é importante a gente ajustar a nossa Ajustar. visão, né? Isso aí. O inimigo tenta colocar umas vendas sobre a gente mesmo, que assim, não perde tempo não, gente. Pergunta pro Espírito Santo, como é que o Senhor me vê, né? Como eu me vejo, não. Porque a gente vai falar mal da gente mesmo, né? A gente sabe nossos defeitos, apesar dele também saber nossos defeitos, mas os nossos defeitos pra gente é muito mais latente, né? Eu acho. E aí, quando a resposta vem dele, é outra ótica, totalmente diferente. Eu falo que a gente é muito cruel com a gente. Com o outro, você até pensa assim, mas tem os traumas. Mas com a gente é muito cruel. E os seus traumas? E o que você passou? E o que você superou? E as suas limitações, que a gente não respeita. Eu admiro quem é ligado no 220. Admiro mesmo. Mas se tiver algum abaixo de 110, que eu falo 110, mas às vezes eu tô abaixo. E eu achava que isso era um defeito. Eu sou lerda. Eu sou mole. Eu sou... Não, eu não sou. Ela é ligada no 220. Eu não. E tá tudo bem. Não me balança, não me tira do eixo, não. Senão o estrago é muito grande. Se eu tentar seguir o ritmo de alguém muito agitado, eu fico muito mal emocionalmente. Porque eu não vou acompanhar. E eu sofria muito com isso, porque eu me achava lerda, mole. Já vem o bullying da infância, porque você é gordinha, então você chega por último, você não corre muito, você não pula elástico, você tem dificuldade para pular corda. E isso acompanha a gente o resto da vida. Você superou? Sim, mas aconteceu. Aí você já acha que é mole por isso também. Só que você tem a sua essência, você tem o seu perfil e eu tenho o meu. E às vezes a gente se acha, talvez você se veja como Pedro, porque os seus defeitos para você falam mais alto, mas para o Senhor não. Alguém precisa de alguém ligado no 110. Porque 2 pessoas no 220 eu acho que não vai dar certo. Alguém precisa de alguém que não grite. Eu tenho uma amiga, Dani, ela sempre prego na igreja dela, inclusive a igreja do meu filho também, da minha nora. E um dia a gente conversando de uma forma muito íntima, eu falei assim: Dani, eu não entendo, eu não grito, eu não rodo. Por que vocês sempre me chamam para pregar? Ela falou: Aline, Jesus não gritava. Jesus falava baixo. Aí eu, entendi. Às vezes a gente tem que fugir do que é comum pra gente. É. Aí agora eu entendi. Tá bom, continuo indo lá. E é maravilhoso, porque assim, quando a gente gosta da diferença do outro, isso complementa, isso é saudável, isso faz com que a gente dá liga, né? A gente Sim. queira estar junto. Sim, Isso é muito precioso, cara. sim, eu tô lembrando de algumas cenas do retiro, por isso. Às vezes eu sumia, ia pro quarto, escolhia o último beliche, deitava lá no coisa e ficava lá quietinha, só pra me reequilibrar. Mas sempre vinha alguém, eu falava: "Eu já entendi". Acabo sendo o equilíbrio de quem tá muito agitado. Porque quando você chega perto, como eu não estou agitada, e se eu falar pra você: "Eu tô agitada", eu não tô bem, eu não posso ficar agitada. E aí eu já entendi, ela veio buscar paz, ela veio buscar equilíbrio. É. Que bom que eu tenho isso pra oferecer. Isso, aí você transborda aquilo que você é, aí você flui naquilo que o Senhor te Que chama paz. e gol! Exatamente, igual. Porque se eu não saísse daquele movimento ali, insistisse em ficar em agir como todo mundo estava agindo, eu poderia estragar alguma coisa, eu poderia falar alguma coisa, ter um comportamento que não é meu. Então eu prefiro me retirar, Se respeitar. me respeitar, e aí depois eu continuo. Nossa, eu sou um pouco assim, né? Eu tô ouvindo isso porque eu sou bem explosiva. Eu sou um pouco diferente de você, que eu sou bem explosiva. Só que eu entendo que eu sou explosiva. E aí, o que que eu faço? Eu preciso me retirar. Preciso me centrar, porque senão eu vou dar o quê pra você? É. Fogo, vou
Enfim, vou falar coisas que eu não vou soltar marimbondos pela boca, coisas Sim. que eu sei que não é a minha verdade, que eu só tô ali estressada. E aí eu preciso também me retirar, preciso de um tempo, preciso tomar um banho, preciso ir na pracinha, preciso me desligar do Sim. celular, É. porque senão eu vou entregar algo que não é de mim. Na verdade, uma das coisas que eu precisei admitir também era o quanto eu sou parecida com meu pai. Meu pai não era uma pessoa muito admirável. Eh, Devido até aos vícios que ele tinha, ele usava drogas, ele era alcoólatra. Eu falo que ele destruiu o nosso emocional. Eu tenho 2 irmãs, Luanda e Elis. E de uma forma muito específica, ele afetou cada uma de nós, sabe. E isso é muito nítido para mim hoje, muito mesmo. E eu acabo me parecendo muito com ele. Então, assim, admitir isso foi muito difícil, porque eu queria dizer que eu sou parecida com a minha mãe, que era um amor de pessoa. Mas eu sou o seu Luiz. E aí é uma luta constante. Tem horas que eu vou falar alguma coisa, gente, é idêntico. Aí eu, opa, volta pro seu lugar. Eu sou uma mulher controlada pelo Espírito Santo. Sempre fui muito controladora, autoritária, manipuladora, muita coisa. Aí tem gente que fala assim: você é tão pleno. Gente, eu sou uma mulher controlada pelo Espírito Santo. A minha família que convive comigo me conhece. Às vezes a minha nora fala assim: sogra, você não tá bem, né? Eu falo: tô. E nem eu percebi que eu não tô. É porque eu já tô meio. Eles me conhecem, eles sabem disso. Quando eu tô muito agitado, o Fábio fala: o que que tá acontecendo? Se ele me abraçar, acabou, começo a chorar. Eu não tô bem, mas eu prefiro esconder atrás da agitação, da ignorância, da resposta rude. Então, assim, fora é mais fácil, né? Dentro de casa é quem a gente realmente é. Exatamente. Aquelas pessoas que a gente tem mais convívio, né, acaba sofrendo por conta disso. Eu reconheço que eu sou uma pessoa difícil, hoje eu entendo isso. Mas também sei que eu luto todos os dias para ser uma pessoa melhor. Eu posso me parecer com ele, mas eu não posso ser como ele. Eu não posso repetir. Até porque se eu repito, e durante muitos anos eu repeti, infelizmente, isso afetou a criação dos meus filhos, isso afetou o meu casamento, porque durante muito tempo eu reproduzi o comportamento dele. E isso foi ruim. Quando eu admiti, ficou mais fácil, porque eu trouxe para a consciência. Enquanto está no inconsciente, eu amo a psicanálise por isso. Amo, gente. A gente tem uma mania de terceirizar a nossa responsabilidade de cura. Eu sou assim porque o meu pai, eu sou assim porque a minha mãe, eu sou assim porque o meu marido. Tá, ele já fez, não dá para voltar atrás. O que que você vai fazer com isso? Quando eu admito, eu me responsabilizo, aí eu posso mudar. Eu só mudei quando eu admiti tudo de ruim que tem dentro de mim. Não adianta eu fingir que eu sou boazinha. Aí eu volto para a sinceridade. Eu preciso saber, como você falou, Raíssa. Eu sou explosiva, eu sou impulsiva, eu me comporto como uma adolescente emocionalmente. Você falou, você ouviu, você trouxe para consciência. Você vai continuar agindo assim se você quiser. Exatamente. É aí que tá. Aí entrou o papel do Espírito Santo. Falou: você é assim, eu te vejo assim. Agora o meu papel é ir ali, aonde que o Espírito Santo Isso me aí. vê. Onde Deus me vê. E eu já tentava fazer isso, né? Falava, gente, eu sei que eu sou ruim. O Espírito Santo que me deixa boa. Então, peraí, vamos respirar, vamos tomar um banho, Isso aí. A gente vamos tem que respeitar caminhar. isso. É um banho que te acalma? É um- Para tudo, vai pro chuveiro. Às vezes eu sumo. Aí minha filha fala assim: mãe, pelo amor de Deus, você desliga o celular, você some, você estava na rua, não sei o quê. Às vezes eu preciso desligar o celular. Falo: não morri. Ou eu tô limpando a casa, ou eu tô só me reconectando comigo mesma, preparando uma ministração, cuidando. Não, não morri, não, fica tranquila. Se eu morrer, o telefone vai tocar, provavelmente, porque eu não vou ter tempo de desligar. Então, fica calma. Eu só preciso de Faz silêncio. sentido, né? Eu entendo assim, eu não vou desligar o celular para morrer. É. Eu acho que não vai dar tempo. Então, assim, ele vai ficar tocando, aí você se preocupa. Se der desligado, é porque eu tô em alguma missão. E tá tudo Muito bem. bom, é verdade. Mas é. E assim, às vezes é o teu celular que tá tirando a tua paz. Sim.
Eu percebo que quando eu uso muito celular, eu fico agitada. Não me faz bem. É muita informação ao mesmo tempo. Eu trabalho com vendas também, eu amo. Não é só pelo dinheiro, não. Eu amo vender. Eu gosto disso. Eu tenho prazer em oferecer para o cliente. Eu tenho prazer no pós-venda. Eu gosto. Sempre gostei. E é algo até muito interessante, né? Já que eu tô à vontade, eu vou falar. Toda. Isso é desde que eu era muito pequena. Eu fazia desenhos e vendia para os meus tios. Sempre fui empreendedora. Empresária nata. E aí eu fazia historinhas. Essas são uma das poucas lembranças que eu tenho, assim, boas com meu pai. Graças a Deus, o meu pai, a gente teve um momento de perdão. Quando eu me converti, eu pedi perdão a ele. Falei, pai, você me perdoa se algum dia eu despertei rejeição em você. E ele falou, não, eu que tenho que te pedir perdão. E aí, durante uns 3, 4 anos, nós fomos os melhores amigos. E depois o Senhor levou, então. Mas os últimos anos foram muito bons. Mas, voltando às lembranças boas, eu fazia as historinhas e eu não sabia escrever ainda. Então, eu falava o que era para escrever nos balõezinhos, para fazer livrinho. Ele escrevia e eu vendia. Esse era mais caro, né? Porque era história, era só desenho. Teve que terceirizar ali também, né? Com a escrita. E aí, o celular eu acabo vendendo por ali também. E assim, às vezes eu fico muito agitada. Fora Instagram, fora vídeo que você assiste, fora o trabalho, fora, sabe? Então, assim, tem hora que realmente você não sabe por que você está nervosa, você não sabe porque você está com fome de novo, você não sabe por que você está ansiosa. Desliga o celular e depois me Sua fala. dopamina tá lá no teto. É. Desliga. Ah, eu É sou necessário, muito é muito necessário. Eu uso muito tela, mas eu sou muito contra a tela. Eu uso isso até na vida do meu filho, sabe? Sim. Lá em casa é 0 telas. Chega lá em casa é televisão desligada mesmo. Vai ter que Isso ser no bate-papo, como nas antigas. É assim, porque eu também não concordo, porque faz mal a gente adulto. Imagina Imagina uma para uma criança. criança. Exatamente. Eu sou muito contra também. Eu faz uso mal. muito, mas eu sei que não Desse é bom, jeito. né? É, Mas às vezes a gente precisa se desconectar mesmo. sim. E qual o momento, assim, que você, quando você tira pra ficar a sós com o Senhor, qual é o momento, assim, que você se conecta com Ele? Como você faz isso? Tô perguntando porque me veio aqui como eu faço, né? Sim. Eu amo contemplar a natureza. Uma das coisas que eu mais amo fazer é deitar no pé da minha cama, ao contrário ali da cama, que fica ficar beirando olhando a janela pra ficar olhando pro céu. E ali eu fico conversando horas com Deus. Sim, Fico ali eu e o Senhor, e ali me conecta muito. Ver a natureza me conecta muito. sim. Então tem algo assim que traz isso pra você? Tem. Eu tenho falado até sobre isso, né. Eu sempre gostei muito da palavra, de ministração. Eu ouvia antigamente muito mais, uma pregação atrás da outra, eu gostava muito. Aí, tipo, no meio de uma faxina, você para, eu ajoelhava, chorava, deitava no chão, levantava, continuava limpando, anotava alguma coisa, eu sempre gostei. Mas de um tempo para cá, o Senhor tem ministrado muito ao meu coração através do louvor. Então, eu desligo o telefone, o tal do telefone, e eu começo a ouvir louvor, sozinha com Deus. E isso tem me feito muito bem. Muito, muito, muito bem. Eu me sinto assim, literalmente acolhida naquele momento, porque eu silencio as outras vozes e começo a ouvir a voz dele. Talvez para algumas pessoas isso não seja novidade, mas para mim é, porque eu sempre ouvi muita pregação. Eu nunca fui muito do louvor. Eu gosto, claro, mas não é, vamos dizer assim, no culto. Você prefere o louvor ou a palavra? Palavra. E tem sido diferente. Então, assim, hoje o Senhor tem falado comigo através de louvores. Às vezes você me fala algo e a gente já viveu uma experiência assim. O Senhor me dá um louvor na hora. Enquanto você estava falando, o Senhor me deu esse louvor. E isso tem sido novo, porque tem me conectado, tem sido um momento de intimidade. E muitas vezes também à noite, às vezes eu não consigo fazer isso pela manhã, não que não seja prioridade, mas depois que meu esposo já dormiu, eu vou para a sala e ali tudo escuro, é o meu momento com Deus. Deitar no chão também, as maiores experiências que eu tive com Deus de oração foram deitadas no chão. É quando eu não tenho mais para onde ir, tipo, não dá. Senhor, esse aqui é o mais fundo que eu consigo chegar. E isso também me dá uma sensação de socorro, Deus. Eu lembro de um dia, né, que você me socorreu. Sim,
que a Aline falou assim: Morgana, eu não posso falar com você agora, porque eu vou atender uma paciente. Mas Deus estava me mostrando você no chão do teu quarto. Então, corre pro chão do teu Corre pro chão. quarto, lê a palavra. Aí você me mandou um louvor. Mandei o louvor, liberta-me de mim. É, foi esse mesmo. Foi. E aí, ali eu tive uma experiência muito linda com o Senhor, que eu pude até testemunhar lá, né, no nosso retiro. E olha como é que Deus, ele é muito fonte inesgotável, Sim, né? Porque anos ele vindo falando com você de uma forma, hoje ele inovou. exatamente. E isso é muito lindo, porque. E aí eu entendo que o Senhor, ele tem algo para transbordar na sua vida através dessa nova porção que ele tá Sim, depositando em você, sabe? Essa sensibilidade de você ouvir um louvor, de tocar na sua alma, de Uhum. você transbordar isso na outra pessoa. Cara, aquele louvor falou tanto comigo, foi para aquele tempo. para aquele momento, né. E aí, logo depois, foi na semana seguinte, eu testemunhei na consagração, né, que eu faço parte. Eu testemunhei sobre isso e no final eu toquei essa música. Lindo isso. Gente, foi. E aí foi muito lindo, porque ali naquela igreja, eu estava cantando tanto para o Senhor, porque eu sabia o quanto que aquela música significou para mim, porque eu cantei ela também de toda a minha alma no chão do meu quarto. Sim. E ali eu estava em outro ambiente na igreja, cantando também, dando o meu melhor, de braços abertos, bem Morgana, né? De braços abertos ali para o Senhor. Parece que ela vai voar. É, tu me vê lá na frente, né? E, e Deus faz assim, gente. Eu sou apaixonada por essa multiforma e graça de Deus. Sabe uma coisa que eu vivo diariamente, eu amo? Primeiro o Senhor faz na gente. Então, assim, viver o que você prega é muito além de ser perfeito, porque não existe ninguém perfeito. Mas é você realmente viver uma experiência e quando você falar, você conseguir colocar o seu sentimento ali. Você viveu uma experiência com Deus, aquele louvor fez parte daquele momento, então quando você aplica isso na vida de uma outra pessoa, é com uma intensidade muito maior. Não é algo que eu ouvi falar, que alguém. Não, eu vivi. Então, assim, eu amo o que o Senhor fez comigo por isso. Quando o Senhor. Eu só atendo mulheres e, assim, não tenho dificuldade em atender homens, mas o Senhor só manda mulheres com um propósito. Então, é porque eu sei que eu vou saber lidar com aquela dor. E eu não tô falando de profissão, eu tô falando de chamado. Eu tô falando disso. Então, assim, ele faz com que a gente viva. O poder dele se aperfeiçoa nessa fraqueza, nessa dor. E aí, quando você vai tocar a vida do outro, quando você tem a oportunidade, né, de passar isso para alguém, não é só um testemunho. É muito diferente. É, porque é o Senhor te habilitando, é o Senhor te dando uma unção diferente. Uhum, Se eu não passei pela depressão, por exemplo, eu não vou ter muita autoridade para falar ali naquela área, sim, porque eu não vivi. Então, assim, até para mim às vezes é difícil entender, sim. porque eu não passei. É. Né, mas eu vou saber te falar sobre outras coisas, uma transição de carreira. Nossa, eu vivi isso na pele, né? E hoje é muito interessante, porque as pessoas me chamam para palestrar sobre isso, e os testemunhos que eu recebo depois, eu fico assim, Sim. Senhor, o Senhor é muito, muito maravilhoso, porque é o transbordo realmente, é um transbordo Exatamente. diferenciado. É. É um transbordo diferenciado. E eu me lembro, assim, toda vez que eu tenho a oportunidade, né, que as pessoas me chamam assim: "Ah, traz uma palavra que não sei o que e tal". O Senhor, ele é muito pontual, porque toda vez que ele me dá essa missão de levar a palavra, ele faz a gente viver essa Com palavra, certeza. né. Então é contigo, eu não tenho dúvida. E teve alguma experiência que te marcou de Sim. de, Sobre ministração, de ministração? essa eu vou numa antiga, porque essa marcou muito. Acho que foi a maior experiência que eu tive com Deus. Quando a minha filha foi morar num outro estado, e ela estava afastada, né, e o Senhor começou a ministrar o meu coração falando que não era mais para eu falar sobre o que estava acontecendo naquele momento, sobre o cenário.
que era para eu começar a profetizar. Porque, assim, o que eu via era uma filha morta. E quando morre, a gente enterra. Só que o Senhor começou a trabalhar na minha mente, no meu coração, para falar o contrário. Então, quando as pessoas perguntavam, eu dizia: "Ah, missionária? Ah, pastora? Tá tudo bem". E aí eu comecei a profetizar isso. Eu falava: "Eu não vou enterrar minha filha, eu vou achar o profeta. Quando eu achar o profeta, ela vai voltar a viver". E eu vivi isso de uma forma realmente, assim, muito real. Porque nessa época eu liderava as Déboras, mães de joelho, filhos de pé. E às vezes eu chegava lá no sábado de manhã destruída por algo que aconteceu na sexta de madrugada. Mas eu falava para elas: "Vai tudo bem". E isso me fez, assim, ter uma experiência enorme com Deus. Fiquei 5 anos ali naquele ministério, a gente viveu muita coisa juntas, sabe. Amo esse ministério, agradeço a Deus pelo tempo que eu estive ali, e o Senhor me fez viver muitas coisas para entender a dor daquelas mães também. Então até hoje, quando a gente está junto, é muito bom. E as pessoas que convivem comigo, né, já sabem que quando eu respondo "vai tudo bem", é porque não tá tudo bem. E quando a pessoa responde "vai tudo bem", eu já sei, não tá tudo bem. É o nosso Mas a código. gente tem uma forma profética de responder. E tem dado certo, né. Tem. Graças a Deus tem dado certo. Engraçado você falar isso sobre. E falando, pastora, eu falo isso do meu filho. Eu falo pra Morgana, amiga, eu vou colocar o pastor pra dormir. Meu filho tem 4 anos. É isso aí. É sobre isso. Amiga, pera aí rapidinho, porque eu vou fazer um movimento aqui com o pastor. Já vou. É isso aí. Mas é, né? A gente precisa profetizar sobre a vida dos nossos filhos, né. Se não for a gente, quem é que vai fazer isso? Eu acabo falando muito da Tainá, porque ela me deu mais trabalho. Mas eu sou mãe do Mateus também. O Mateus, assim, ele é literalmente o significado do nome dele, ele é um presente de Deus. E hoje, quando eu vejo o meu filho, um homem, né, responsável, trabalhador, um homem de Deus. Esses dias a minha nora falou: "Sogra, ele é igual a você, tinha que ver ele falando no momento de ofertório, tinha que ver ele falando no momento". Eu falo: "Caramba, obrigado, Senhor. Muito obrigado". Deu certo, assim, valeu a pena, né. Toda oração, toda lágrima, não que eu não ore mais, a gente ora diariamente por eles, mas é muito bom olhar e ver fruto das minhas orações, porque eu não orava só por ela. É claro que eu intensificava por uma questão de preocupação, coisa que ele não me dava. Mas hoje, quando eu vejo meu filho, uma foto dele no momento da palavra, de ofertório, de gratidão, o que for, vejo a minha filha também em alguma atividade, né, eu agradeço muito a Deus por isso, porque mesmo quando o cenário não era, ou ainda não é, porque eles têm problemas. Aline, e conta pra gente qual foi a última palavra que o Senhor te deu. Foi na semana passada, eu falei num encontro de mulheres lá em Maricá, foi maravilhoso. E o tema era Abigail, então assim, o tema elas já passaram, né. Mas o Senhor falou comigo na hora que eu recebi o convite. Eu falei assim: "Tá, amiga, eu aceito e tal". E o Senhor falou: "Quantos ministérios, casamentos, carreiras têm sido destruídas por causa do desequilíbrio emocional das mulheres". Isso foi na hora. E eu respondi, já respondi isso para ela. Ela: "Ai, glória a Deus". Eu falei: "Você sabe que a minha linha é essa, né, a minha pegada é essa". E aí eu falei sobre isso. Abigail era uma mulher equilibrada emocionalmente. E hoje é muito difícil a gente conseguir esse equilíbrio. Como eu já falei outras vezes, 100% nunca, gente. Mas a gente precisa ser mais equilibrada do que desequilibrada. E quando a gente consegue esse equilíbrio, é quando a gente entende a nossa essência e não abre mão dela. Uma coisa que o Senhor falou com a gente lá nesse encontro foi: Nabal era Nabal. A essência dele era aquela, ele era um homem ruim, um homem rude, um homem insensato. Abigail era Abigail. A essência dele não mudou a essência dela. Só que a gente tá entrando nessa mudança porque o outro é assim, então você também. Eu já tentei fazer isso.
é pior, dói mais. Eu vou me tornar uma pessoa fria, também não quero saber, também não. Dói mais, porque a nossa essência não é essa. E isso faz parte do nosso equilíbrio, entender qual é a minha essência e não permitir que o outro roube a minha essência. Então, algo que o Senhor falou de uma forma muito forte, assim, ao meu coração primeiro, né, depois ao coração delas, e a gente falou sobre isso. Às vezes a gente está totalmente desequilibrada financeiramente, mas é um reflexo das nossas emoções. Outras vezes é emocionalmente mesmo, mas não busca ajuda, porque é mais fácil conviver com a dor. Tem mulheres que dormem e acordam exaustas. Isso não é normal, mas a gente está normalizando isso. Mulheres em depressão, numa oscilação constante, mas já acostumou a viver assim. E isso não é saudável. Então, assim, isso reflete no nosso espiritual, e aí ministerialmente você não consegue ter uma vida plena, né, assim, pelo menos, equilibrada. Tem pessoas que ministerialmente uma hora consegue, outra hora não, uma hora é, outra hora não é. Eu sei que a gente passa por estações, a gente passa por fases, mas você precisa saber quem você é para você ter esse equilíbrio. Abigail sabia quem ela era. E eu acho isso lindo, nenhum homem perverso conseguiu roubar a essência de Abigail. E você está deixando qualquer um roubar a sua. Você está se transformando uma pessoa igual àquela que te feriu. E o Senhor não nos chamou para isso. Não perca a sua essência. Nabal é Nabal. Você é você. A gente perde muito tempo, né? Muito. Querendo arrumar o outro, consertar o outro. É só olhar pra dentro de si, tem tanto trabalho. Exatamente. Já tem tanto trabalho disponível ali pra você Sim. fazer, porque a gente perde muito tempo. E ninguém muda ninguém, né? Não muda, É não uma adianta. decisão pessoal, intransferível. Não adianta. O tempo que a Abigail poderia estar perdendo ali, tentando transformar Nabal, ela gastou tempo sendo quem ela era, ali fazendo tudo pra honrar a vida dele, que era o esposo dela e tudo mais. Gastou tempo com o certo, né? E sabe o que eu pensei agora? Não pensei lá no dia não, mas pensei agora. Eh, Já pensou se ao invés de falar com Davi, ela perdesse tempo indo falar com Nabal? É, Às vezes a gente perde tempo falando com a pessoa errada. sim. Ela poderia tentar convencê-la a mudar de ideia, e às vezes a gente fica muito tempo tentando convencer alguém que aquele não é o melhor, que aquele jeito não é o certo. Ele nem sabia onde ela tinha ido, o que ela foi fazer. E quando ela chegou, que encontrou ele naquele estado, que ele estava bêbado, ele tinha dado uma festa, parece. Ó, no dia seguinte ela contou. 10 dias depois ele morreu. A gente quer fazer com as nossas mãos aquilo que só o Senhor pode fazer. É verdade. A gente quer fazer do nosso jeito. E aí, muitas vezes, a gente se atropela por causa disso. E aí que a gente adoece também, né? A gente tá ali tentando fazer uma coisa que não tá na nossa alçada. Não está. Aí vem as doenças. Exatamente. Isso aí. Aline, deixa um recado pra galera, umas considerações finais. Deixa aí o Espírito Santo te falar aí com você. Eu queria dizer para quem, de repente, sofre de alguma questão emocional. Eu já falei que eu sou uma pessoa extremamente sensível e frágil, embora seja grande. Eu sou muito sensível, muito frágil, e eu não me envergonho de dizer isso. Se você precisa de ajuda, peça ajuda. Se você precisa de terapia, busque terapia. Se você precisa de medicação, busque medicação. As pessoas não criticam alguém, por exemplo, que precisa de um remédio para o resto da vida para uma doença do coração, do sistema imunológico. Mas quando a gente precisa de uma medicação para regular, por exemplo, as nossas emoções, isso é visto como um bloqueio, um preconceito muito grande. Mas muitas pessoas se matam porque não aceitam isso. Então, se você precisa de ajuda, busque ajuda. Não tenha vergonha de assumir as suas fragilidades, a sua sensibilidade. Eu queria dizer para você, especificamente mulher,
Você é única. Talvez o que você está chamando de defeito, o Senhor depositou em você para você alcançar outras mulheres. Hoje eu entendo que o Senhor depositou na minha vida é para alcançar outras vidas. E às vezes você está enterrando aquilo que Deus te deu, chamando de defeito, chamando de covardia, chamando de um monte de coisas que o Senhor depositou em você de uma forma muito específica para cuidar de outras mulheres. Eu amo realmente essa frase, que uma ferida fechada é um ministério aberto. Deixa o Senhor cicatrizar a tua ferida, para que o teu ministério venha florescer. É isso. Ai, Amém. que linda. É isso. Permitir estar disponível para o Senhor e estar disposta também para Ele, né? Sim, a gente já falou sobre isso, né? Porque a disponibilidade é, às vezes, a questão de tempo. Só que nem todo mundo que está disponível está disposto. Às vezes, você está disponível para o ministério, mas você não está disposta a ser curada. Não vai fluir. Existe uma diferença muito grande entre estar disposto e estar disponível. Nem todo mundo que está disponível está disposto. E até para ser curado, a gente precisa dessa disposição. Eu amo porque todas as vezes que Jesus ia curar alguém, ou na maioria das vezes, ele perguntava: você quer enxergar? O que você quer que eu te faça? Ele sabia. Mas a disposição do outro em ser curado refletia também nessa resposta. E aí, se Jesus perguntasse pra gente hoje: o que você quer que eu te faça? Você está disposta a pagar o preço da cura? Não foi fácil. Não é fácil todo dia. Mas eu posso dizer que hoje eu realmente floresci. Hoje eu vivo a primavera, graças a Deus por isso. E quem tiver com frio, eu ajudo a trocar roupa, dou um cobertor quentinho Chocolate e a gente quente. fica junto até a primavera chegar. Obrigada, Aline, porque você é muito preciosa. Amém. Eu amo conversar com você, né? Eu tenho o privilégio de te ter mais pertinho, assim, de Sim. mim, né? Eu amo a sua amizade, a sua disponibilidade e a sua disposição. Sim. Sempre em ajudar, em servir, porque você não serve só com as suas atitudes, você serve com a sua alma, com o seu coração. E isso é muito lindo em você, porque a gente consegue ver a sua alma, Sim. né? E uma das coisas que já me marcou muito foi no dia que você falou comigo assim: eu sou assim, Morgana. Bem no início, assim, da nossa amizade, você falou: eu sou assim, eu sou frágil, não sei o que, sei o que lá. E aquilo ali foi tão claro pra mim, foi até um divisor de águas, porque assim, quando a gente não entende a limitação do outro, a gente acaba assim, às vezes a pessoa explodindo com a gente, né? Tipo assim, Sim. e a gente acaba pisando em ovos, né? E é muito bom quando você se posiciona, foi isso que você estava falando, né? Essa questão da gente colocar o limite. Quando você se posiciona pro outro, você ali tá colocando o seu limite, tá falando, ó, eu sou assim, então se você tá disponível, tá disposta aí pra ter uma amizade, vambora, que eu Isso pego na sua mão, né? E você foi muito sincera comigo em relação a isso, né? Uhum. Então, ser assim é muito bom, faz a nossa amizade fluir de uma maneira leve, né? De uma maneira assim tão autêntica, né? E Sim. eu amo a sua vida, aquilo que você carrega, amo te ouvir. Muito obrigada pelo privilégio de ter você aqui no Floresci Podcast. Obrigada a vocês. Você Uma floresceu. honra estar aqui. A honra foi nossa. Que bate-papo maravilhoso, Muito Aline. Muito obrigada, de verdade. Obrigada. Eu nem esperava por isso, mas o Senhor é detalhista. Essa é a tua frase Ele favorita. cuida dos detalhes. A gente não, a gente vê só uma taça. Mas o Senhor vê isso aqui e ele faz com que eu veja também. É isso. É isso. Maravilhosa. E chegamos ao final de mais um episódio. Ah! Jorge, você vai ter que cair mais tempo, mais tempo de episódio. É isso, pessoal. Curte, comenta, compartilha, deixa um comentário pra gente. Um beijo. Tchau. E todo esse seu processo. Não, pergunta você, que eu já perguntei muito. Eu falei dessa, gente. Acho que eu já falei até demais. Corta, Jorge.
falando, tá não, tá Tá, ótimo. tá muito bom. Ó, depois tu curte lá, hein? Tu curte lá e comenta. Você já perguntou? Cara, tu flui na palavra aí. Reformula Prega isso. aí. Peraí, deixa eu pensar. Leizão. Aline, e Ai, calma aí, vai. Meu Deus. Eu quero ter acesso a isso depois.